Olá a todas e todos. Bem-vindos ao Cinema Sem Limites. Hoje eu vim fazer uma crítica do filme Homem com H, a cinebiografia de Ney Matogrosso. Logo que esse filme entrou em cartaz aqui em Porto Alegre, eu fui imediatamente assistir. E eu acho que eu nunca fui com tanta vontade de assistir um filme, né? Porque as cinebiografias brasileiras, elas são muito boas. Temos o filme do Cazuza, que é muito bom, o filme da Elis Regina, o filme do Tim Maia e vários outros, né? São filmes com uma linguagem clássica, um tradicional. Um tradicional no bom sentido, aquele tradicional clássico que dá certo, não é? E quando eu assisti a primeira cena do Homem com H, eu pensei, nossa, tá aí. Mais um filme que vai trazer os conflitos existenciais de maneira muito profunda, né? E foi o que apareceu no início, né? O Ney já relatou em algumas entrevistas, na última entrevista do Ney Matogrosso, por exemplo, as situações que ele teve com o pai dele, né? E a que chama mais atenção foi uma situação que ele levou uma surra do pai muito violenta, né? A ponto dos vizinhos terem que interferir, porque o Ney se recusava a chorar. E é justamente essa cena que nós temos logo ali no início. Porém, isso se perde. Eu noto que o diretor ele tenta trazer uma linguagem mais experimental para o filme, né? Ele acaba se tornando um cinema queer, com muitas cenas eróticas, cena de sexo. Isso é o tom do filme. E é claro que aqui não é nem um moralismo que eu estou trazendo. Mas eu estou trazendo aqui esse choque que eu tive com essa bagagem de outras cinebiografias que eu já tinha na minha cabeça, não é? E o diretor, ao trazer esse tom, ele perde as questões existenciais do Ney Matogrosso. Nós podemos ver questões existenciais profundas de outros personagens, como os dilemas em torno da doença da AIDS, com o marido do Ney Matogrosso, com o próprio Cazuza. Mas o Ney Matogrosso, tirando essa primeira cena, ele sempre está muito bem, né? Então faltou esse conflito existencial, que obviamente ele passou por muitos. Afinal, um homem LGBT na década de 70 passou sim, ou passaria sim, por muitas questões existenciais, muitos conflitos, né? Isso não veio. E também senti falta das tramas em torno da musicalidade, da carreira de cantor do ator. Porque pensem comigo, o Ney é um cantor muito subjetivo, né? Ele tem um timbre de voz, uma habilidade, uma técnica vocal muito grande, muito extensa. E faltou, né, esses dilemas. Por exemplo, ali a saída dele dos Secos e Molhados é tudo muito rápido, né? Não tem muita questão existencial ali. E quando ele embarca na carreira solo para fazer o primeiro disco dele, nós não temos as tramas. Como é que foi a relação com a gravadora? Como é que foi o processo de composição, né? O Ney realmente ele só interpreta, ele compõe. De quem são essas composições? Como é que foi o trabalho dentro do estúdio, gravando, criando os arranjos? A questão da grana, né? A questão da performance no palco, né? De onde vem toda aquela influência? Tem influência nacional? Tem influência estrangeira, do rock estrangeiro? Aquela situação clássica que nós temos com o Kiss, né? Que o empresário do Kiss, antes de formar o Kiss, chegou para os Secos e Molhados e pediu para eles distorcerem o som para serem lançados no mundo inteiro. O Ney Matogrosso recusou, e aí diz que 2 meses depois surgiu o Kiss. Faltou essas tramas mais ligadas à musicalidade. Nós só temos um momento em que o Ney faz um ensaio no coral e ele ousadamente entra no momento em que era para ter só vozes femininas, né? Então mostra um pouco essa ousadia dele, né? Mas não temos nada além disso, né? E acho que ainda nesse sentido de tentar fazer um cinema mais experimental, nós temos um momento em que uma cena em que o Ney Matogrosso dirige o show O Tempo Não Para, do Cazuza, né? E é um show assim, eu não vou dizer minimalista, mas ele é meio tosco, assim, algumas luzes, um cenário, o Cazuza ali, né? É claro que o Cazuza não é a tônica do filme. Acho até que o Cazuza aparece demais no filme. No filme do Cazuza o Ney não aparece em nenhum momento,
Acho que o Cazuza deveria aparecer menos, mas aí quando aparece nesse momento do show, muito tosco, ou então ali como um playboy arrogante, viciado, né? Bom, não que ele não seja, mas também ele tinha uma certa humanidade, um certo talento. Faltou os diálogos assim, mais poéticos, mais existenciais, mais profundos do filme, né? E também acho que o ator não foi bem escolhido. Um ator assim que trouxe muita doçura, né? E o Ney talvez seja assim um homem doce, mas ele tem esse lado visceral dele muito forte, né? Que é o que aparece na performance no palco, nas entrevistas, no modo como ele age, como pensa, como se expressa. E ele parece ali muito refém do Cazuza, um menino, né? Que muitas vezes acaba se sobressaindo em relação ao Ney. Assim, e a cena final também, né? Em que aparece o Ney Matogrosso de fato no filme, fazendo uma apresentação ao vivo, não é? Acho que o diretor, nesse lado conceitual dele de embaralhar as pessoas, como nós vemos ali nas cenas de sexo, ele quis embaralhar também essa relação ao trazer o Ney mesmo dentro da narrativa. E acho que aquele experimento não ficou legal. Acho que talvez pudessem ter escolhido um diretor mais experiente, né, e mais pés no chão. Eu acho o filme ruim? Não. O filme é muito bom. E recomendo muito esse filme. Por quê? Porque é um filme sobre o Ney Matogrosso. E a figura do Ney Matogrosso, ela tá acima de qualquer trabalho mal feito de qualquer diretor.